Jesus, ele quis saber dos discípulos o que o povo dizia dele. Ele não perguntou isso ao povo. Ele não chegou assim para uma galera, 3.000 pessoas, e falou assim: e aí, quem que vocês acham que eu sou? Eles queriam ouvir dos discípulos. E a gente vai ver isso por quê. E ele faz a pergunta assim: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Essa é um dos títulos de Jesus. Ele é o Filho do Homem. Por quê? Porque ele nasceu de uma mulher e ele é homem, mesmo sendo Deus. Mas para o judeu, Deus é Deus, homem é homem. São coisas completamente diferentes. Até ali. Até ali, Deus é Deus, homem é homem, mulher é mulher. Não tem mistura. Deus e homem são coisas diferentes. Judeu não adora homem, ponto final. Jesus falou: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele se nomeia assim. E aí eles começam a responder: alguns dizem que você é João Batista, alguns dizem que você é Elias, alguns dizem que você é Jeremias, ou que você é algum dos profetas. Repara, os judeus não acreditam em reencarnação. Eles não acreditavam que Jesus era João Batista reencarnado. Até porque João Batista era mais velho que Jesus e eles andaram juntos muito tempo. Então os judeus não estavam dizendo que Jesus era João Batista, ou que ele era Elias, ou que ele era... Não era isso. Diziam que ele tinha as qualidades daqueles homens. Que ele tinha o espírito daqueles homens. Eu falei ontem de Elias, lembra? Que foi aquele cara que sumiu no redemoinho e tal. Vocês lembram? Lembra? Então, Jeremias foi um cara que profetizou quando Babilônia ia invadir Israel. E os outros profetas, aí eles devem ter falado: alguns dizem que você é Miqueias, outros dizem que você é... Cada um, e eles foram falando. E aí no verso 15, Jesus pergunta: e vocês? Qual é a de vocês comigo? E aí Pedro fala: você é o Cristo. Até aí, ser o Cristo era algo esperado pelos judeus. Por quê? Porque ser o Cristo é ser o Messias. Cristo não é sobrenome de Jesus. Beleza? Ele não era Jesus Cristo da Silva, não era isso. O nome dele era Jesus e não tinha sobrenome, até porque o nome que eles tinham era Jesus, filho de fulano, filho de Beltrano, era assim que eles eram chamados, tá? Então era Jesus, filho de José, filho de Maria. Esse era o sobrenome de Jesus. Cristo é um título, Messias, significa ungido. O que era ungido na cabeça do povo judeu? Que é alguém que ia libertar o povo de Israel do domínio de outros povos. Aí Pedro continua e fala: o Filho do Deus vivo, Bar Elohim, você é o Filho de Deus, do Deus vivo. Aí o negócio muda. Porque ser filho de alguém, para eles, era ter a mesma natureza de alguém. Por isso que as bênçãos passavam de geração em geração. Quando uma pessoa era abençoada, Davi, por exemplo. Davi, ele é um cara abençoado. Mas ele errou um monte de coisa. Sim, ele errou um monte de coisa. A gente até viu, acho que foi no último domingo, que falou de alguns dos pecados dele e tal. Ele errou pra caramba. Mas ele era um cara apaixonado por Deus. Diferente de qualquer um. E os filhos dele colheram essas bênçãos. Tanto colheram que Jesus era filho de Davi. A linhagem dele era essa. Maria e José, os dois, vinham da linhagem de Davi. Então, ser filho de alguém, ser filho de Davi, por exemplo, Jesus foi chamado de filho de Davi várias vezes. Jesus, filho de Davi, lembra dessas? Tem compaixão de mim. Lembra dessas frases? Sim. Porque Jesus, que é da mesma matéria que Davi, que é igual a Davi em espírito, tem compaixão de mim. Por quê? Porque Davi era um cara compassivo. Mas ele matou um monte de gente. Sim, matou. Quando vinha alguém arrependido diante dele, ele era um cara compassivo. Que era até quando ele
Acorda, velho. Se qualquer coisa, fica em pé ali, tá? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque eles tinham essa ideia. O filho de Deus era um negócio meio escandaloso. Estava dizendo assim, você é filho de Deus, você nasceu de Deus. Você não nasceu de Maria. Ele não falou, tu és o Cristo, filho de Maria. Tu és o Cristo, filho de Davi. Tu és o Cristo, filho de José. Ele falou, tu és o Cristo, filho de Deus. Então você é Deus. Para Pedro falar isso, só Deus para revelar para ele. Quando ele falou, Jesus falou, é isso aí. Não foi carne nem sangue que te revelou, porque é impossível que alguém olhando para mim, que sou homem igual a você, porque Jesus era homem igual a todo mundo, tinha 3 braços, não voava, se ele tivesse que ir daqui para aquela casinha lá, ele tinha que andar, não ia flutuando não. Quando ele tinha sede, ele não fazia assim, água, não era assim não, tinha que ir pegar água. Ah, mas e os milagres que ele fez? Os milagres que ele fez tinham propósitos, não era para ele ficar fazendo mágica não. Não era mágico. Lembra dos fariseus pedindo um sinal? Dá um sinal aí, que você é o Messias. Ele falou, não vou dar sinal nenhum. O sinal que eu vou dar é do profeta Jonas. Quem sabe quem é Jonas? Quem não sabe quem é Jonas? Foi o cara que foi engolido pelo peixe. Até o Olivia já sabe, hein, gente? Foi engolido por um peixe chamado cachalote. Inclusive, os cachalotes apareceram essa semana. Cachalote é um peixe gigantesco. Apareceram essa semana. Eu vi no G1. Tamanho de um Fusca. E tamanho do Fusca, bem maior que o Fusca. Uma baleia. É o tamanho de uma baleia. A baleia branca é bem maior do que ele, tanto que é o predador do cachalote. Mas ele vai mais ou menos da parede até aqui. Da parede lá até aqui. E no século XVIII, acho que foi no século XVIII, no início do século XX, um cachalote engoliu um soldado inglês. E ele ficou umas 18, 17 horas, saiu vivo. Todo deformado por causa do ácido. Jonas ficou 3 dias. E viveu. Meu irmão, se você é engolido por um peixe 3 dias, meu amigo, você está morto. Silas, acorda. Você está morto. Jonas não morreu. Era como se ele tivesse ressuscitado. Imagina como ele saiu, né? Deve ter saído todo lanhado, né? Arrependam-se. Pô, todo mundo se arrependeu, né? Vendo aquele cara saindo de dentro do peixe. Jesus falou, vai ser dado o sinal do profeta Jonas. Qual o sinal? Que ele ia ficar 3 dias na barriga do peixe. Na barriga da terra. Ele ia ficar morto. E ia ressuscitar. Então esse era o sinal. Porque ele não era mágico. Então, no Velho Testamento não tinha essa referência sobre o Cristo ser Deus. Isso era algo que só Deus podia revelar. Deixa eu só abrir aqui no texto, verso 17. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, ou Bar Jonas, tanto faz, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, verso 18. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nesse momento nasce a revelação do que é a igreja. A igreja não é um lugar de pessoas que acham Jesus um cara legal. Não é um lugar de pessoas que gostam da religião. Não é um lugar de pessoas que conhecem a religião dos pais. A igreja é isso que a gente acabou de ler. Quando alguém fala, Senhor, você é o Filho de Deus. Você é o Filho de Deus na minha vida. Isso é a igreja. Jesus falou, sobre isso eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. Quando a gente pensa, as primeiras vezes que eu li esse texto, as portas do inferno não vão prevalecer, eu imaginei as portas lutando contra alguém. Eu falei, pô, deve ser um negócio meio estranho, né? De ver uma porta e bater em você assim. As portas não batem na gente. A gente que bate a porta. Amém? As portas do inferno não prevalecem
Por quê? Desde que o homem pecou, a gente está preso dentro desse calabouço. Que está escrito assim no calabouço: mentira. E você fica preso lá dentro. E tem umas portas com ferrolho, com tranca. E só tem um jeito dessa tranca, quebrar. É quando o Filho de Deus chega lá. E ele chegou e edificou a igreja dele. Mas então, por que todo mundo não abriu os olhos de uma vez só? Porque o modus operandi de Deus não é assim. Ele quer que isso seja passado pessoa a pessoa. Um a um. Você não constrói discípulos assim no varejo. Quer dizer, é no varejo ou no atacado? No atacado. Você não constrói pessoas no atacado. As pessoas são construídas em Deus um a um. E as barreiras vão caindo uma a uma. Eu conheço o Senhor desde os 14 anos. Tem vários calabouços que ainda não caíram na minha vida. Mas eles vão caindo um a um. Você pode ter conhecido o Senhor hoje, durante o culto. Várias paradas na sua vida vão acontecer daqui a 10 anos. Várias vão acontecer agora. Porque o Senhor, Ele quebra. Mas o primeiro calabouço que Ele quebra é que você não vale a pena. Porque se Ele deu o sangue dele, você vale a pena. Deus não daria a vida dele por nada, por algo que não vale a pena. Acorda. Eu estou falando preventivamente. Deus não dá a vida dele por uma coisa que não vale a pena. Então, essa mentira tem que cair. Eu não vale a pena. A minha história, como a Aline estava falando hoje, de manhã, a minha história foi um desastre, tem várias paradas que eu não gosto, tem coisas que eu não quero nem lembrar, tem coisas que eu não lembro porque eu acho que eu recalquei. Não importa. Jesus chegou, muda tudo. Muda tudo. Tudo. Começa a mudar tudo. Se você quiser deixar Ele acessar o calabouço. Porque você pode ficar lá do lado de dentro, dizendo, não quero ficar preso aqui. Não pode, pode. Acontece direto. Você pode falar para ele, não quero que você... Eu fui preso aqui sem vontade, mas eu quero ficar preso por vontade agora. Porque você não acredita que pode dar certo. E pode. Já deu certo. É só você deixar acessar. Vamos continuar. As portas do inferno não prevalecerão. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar será desligado. Como assim? O que você ligar será ligado. O que você desligar será desligado. Deus deu um poder à igreja que nenhum outro sistema no mundo tem. Se você for, por exemplo, os Navy SEALs, que é a elite da Marinha Americana. Se você for lá nos Navy SEALs, eu até entrei no site deles essa semana. Meu irmão, é um mundo. Não é só a Marinha. Tem uma série de coisas. Os caras têm treinamento para os filhos deles. Tem as paradas até ele morrer. Se ele morrer, a mulher recebe uma pensão milionária. Tipo assim, a parada é um pé de meia para o resto da vida. Fora que, quando a gente estava lá nos Estados Unidos, eu até lembro, quando toca o hino americano, ou então quando passa um veterano de guerra, os americanos param, onde o cara está comprando pipoca, aí toca o hino americano. Brasileiro, né? O brasileiro toca no Brasil, você maneiro, tocando o hino, tu continua. Lá eles param. Dá pra tocar o hino americano um pouquinho mais pra cá? Lá eles param, ficam assim. Todo mundo, qualquer lugar. Espera o hino acabar, aplaude. Passa com o veterano de guerra, ele, thanks for your service. Obrigado pelo seu serviço, obrigado porque você serviu a nós e tal. Uma outra cultura, né? Os Navy SEALs, que são os caras assim, da elite do exército não, da Marinha Americana, eles não podem mudar a vida de alguém. Dinheiro não pode mudar a vida de alguém. Faculdade também não pode. Pode sim, o cara, ele entra no exército, era todo maluco, sai do exército todo certinho,
Sabe aqueles caras que entram no exército todo malucão? Fumava, fazia um monte de coisa e tal, ele sai... Sim, não, sai igual um robô, que dá uma enquadrada no cara. Ele não mudou. Ele deu uma adaptada. Mudar mesmo, mudar de dentro para fora, é uma parada que só Deus faz. Esse negócio de ligar e desligar na terra, a igreja pode fazer. A igreja pode chegar, colocar a mão na cabeça de uma pessoa, o demônio manifestar, que é um ser muito mais poderoso do que eu, e ele sai e eu fico. Você pode orar por alguém que tinha uma crise emocional de anos. Ora por ela e a crise vai embora e a pessoa fica. Como isso? Se a sua mão tem alguma energia? Tem. Ah, não, eu fiz um negócio de cristais. Você é esotérico, você bota a mão em alguém e a parada funciona. Não é assim não, cara. É poder de Deus. O que você liga no céu, o que você liga na terra, liga no céu. O que você não, a igreja. O que a gente liga na terra, Deus liga no céu. O que a gente desliga, você às vezes desliga a pessoa do pecado. Você tem poder para isso. Tem alguém ligado no pecado, ligado, não consegue sair. Deus, eu não consigo sair. Você ora por ela, conversa com ela, chora com ela e desliga. Desliga. Ela lembra daquilo que ela fazia. Caraca, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho nojo disso hoje. Porque desligou. A pessoa é outra. A igreja tem esse poder. Mais ninguém. Mais ninguém. Nós, irmãos, temos esse poder. Nós, que não somos nada. De mudar a vida de alguém. Advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Se eles contassem, ia ter uma comoção nacional, iam querer coroar Jesus rei, iam achar que ele ia livrar Israel dos romanos lá, e não era nada disso. Aí ele começa a contar como é que vai começar a igreja. Olha que início legal, triunfante. Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos. Naquele momento que ele começou a falar sobre isso. Ele não ficava falando sobre isso antes. Ele começou a falar agora. Começou a falar aos seus discípulos que era necessário. Ele não falou que aquilo ia acontecer apenas. Ele falou, é necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Esse é o início da igreja. Alguém morrendo. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. A confirmação de que os discípulos não sabiam, não faziam ideia, e às vezes muitos de vocês, muitos de nós, a gente não faz ideia do que Jesus é que andar com Deus aparentemente é uma grande perda. Você deixa um monte de coisas para trás. Você deixa relacionamentos para trás, você deixa práticas para trás, você deixa às vezes amigos para trás, você deixa às vezes a tua reputação para trás. Eu lembro quando Deus estava falando comigo, eu não queria demonstrar que eu estava sentindo Deus, né? Que eu tinha uma reputação ruim a zelar. E aí, uma imagem, eu tinha que ser ruim, tipo assim, eu tinha que ser durão. E aí quando Deus começava a falar comigo, eu estava começando a chorar, eu baixava a cabeça assim, dava uma escondida, ficava assim. Aí quando não dava, eu estava muito emocionado, eu saía para outro lugar. Por quê? Porque eu tinha uma imagem. Qual era a minha imagem? Eu era o cara rebelde, eu era o garoto que ninguém queria falar. Então eu tinha que manter aquela imagem, estava agarrado àquilo dali. E aí eu tive que, com o tempo, perder aquela imagem. Acorda ela aí. Ah, tá dormindo não? Que bom. Eu tinha que perder aquela imagem. Tive que começar a ser o cara que perguntava as coisas, que não sabia, porque eu achava que eu sabia tudo. Com 13 anos a gente sabe muita coisa, né? Não é verdade? Eu achava que eu sabia tudo. A galera dos 13, não, amém? É.
Galera dos 13, não tem galera de 13, eu acho, aqui, né? 14. Você tem 13? E aí, eu tive que começar a perder aquilo, eu tive que começar a aparecer, eu tive que começar a contar as minhas coisas. Mas eu fiz aquilo forçado? Alguém me forçou? Não. Eu não fiz aquilo que alguém mandou. Até porque se alguém mandasse eu não ia fazer mesmo. Não vou fazer e acabou. Eu fui atraído. Fui atraído por um imã. Ninguém me forçou. Até porque não tinha como forçar. Como é que você força alguém a dizer as suas fraquezas? Fala aí. Fala agora, confessa. O cara não quer falar, não fala. E eu comecei a falar porque eu quis. Na verdade, não é que eu quis. Deus me levou a falar. E eu comecei a falar. E eu comecei a dizer. E aquilo era uma perda. Você começa a perder. Você começa a perder a tua imagem. Você começa a perder alguns amigos. Alguns gostos. Começaram a me falar assim, cara, não é legal que você fale assim com a sua mãe, por exemplo. Que eu falava, eu era muito rebelde com ela. Pô, não é legal, cara. Era uma perda para mim. Era mais confortável ficar do jeito que eu estava. Então, cara, olha só. Você tem que... Não pode você chegar aqui na igreja e, pô, ficar conversando ali fora, falando pra caramba. Eu ficava, pô, chatão. Afinal, eu queria ir pra igreja por quê? Pra conversar, pô. Queria Deus, queria nada. Só tinha um monte de parede, um monte de gente cantando. Mas não é Deus. Esse negócio nem existe. Então, Deus começou a falar comigo, mas aquilo é uma perda. Começar a andar com Deus é uma perda. Aparentemente é uma perda. Então você perde muitas coisas. E é isso que Jesus estava dizendo. E aí Pedro falou, não, Jesus, isso não vai acontecer. Afinal, se você morrer, acabou. Você está aqui, fala as paradas com a gente, pô, a gente está contigo e tal. Pô, a gente acredita em tudo que você fala. Aí você fala para morrer, Jesus, eu acho que você não entendeu. Se você morrer, acabou. Já era. Quem vai te suceder? Não faz sentido. Não faz o menor sentido. E aí Jesus virou-se e disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Satanás é um anjo deposto, um anjo caído, que entende mais da lógica humana do que da lógica divina. Olha que negócio esquisito. Satanás não é homem, nunca foi. Não sabe o que é sentir frio, sentir calor. Nunca nasceu, né? Foi criado, mas não nasceu assim de uma mulher. Foi criado, Deus. Anjos fez, aí os anjos apareceram. Ele não nasceu, ele não sente frio, não sente calor, não sente sono, não dorme. Não sente nada. Nem Satanás, nem os anjos não sentem nada disso. Porque eles são espírito, não são carne. Mas Jesus fala assim, você pensa nas coisas dos homens. Pô, dos homens. A lógica que Satanás implantou na humanidade foi a dele. Os homens é que têm a lógica dele. A lógica foi ele que implantou. Quando Adão e Eva pescaram a ideia de Satanás, os homens passaram a agir assim. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Faz o que você tiver a fim. Vai comer da árvore, não vai te acontecer nada. Nesse dia você vai ser igual a Deus. Assim como eu queria ser, mas não deu. Fui expulso antes. A lógica é a dele. Jesus, não faça isso. Pô, cara, você vai perder. Se Satanás conseguisse implantar essa ideia em Jesus, estava perdido, meu. Jesus ia começar a fazer um governo humano lá. Com certeza ele tinha uma aprovação popular altíssima. A galera ia depor Herodes. Herodes era o rei de Israel. Ia cortar a cabeça dele. Jesus ia sentar no trono de Jerusalém. E pronto, estava acabado. Não tinha pecado. Os judeus, os discípulos queriam que Jesus resolvesse o problema deles ali, político. Jesus queria resolver o problema do pecado da humanidade inteira.
E cada um tinha uma ideia. Ou Jesus ficava e recebia aquela honra de ser rei de Israel. E era uma honra que ele queria, tá? Senão Satanás não tentava ele. Todos os reinos do mundo te darei. Se não fosse tentação, como já repeti várias vezes, não adianta você chegar para mim e me dar um prato de carne moída que você não vai me tentar, que eu não gosto. Então, Jesus só pode ser tentado naquilo que ele queria. Você não é tentado naquilo que você não gosta. Então, se Satanás tentou ele falando assim, vou te dar todos os reinos do mundo, é porque ele tinha vontade, é óbvio. Nunca pensou nisso? Você acha que ele falou, não, o reino do mundo é uma parada que não quero mesmo é jogar ping-pong. É óbvio que ele queria. Aliás, era isso que o pai falava para ele. A herança é tua. A herança do mundo, do universo que eu criei é tua. É isso que Jesus recebeu como mundo. Só que ele era um homem, falavam para ele que, meu amigo, você está meio lunático. Você é filho de José e Maria, carpinteiro. Teu pai é José. Nem sabemos se é teu pai mesmo. Tua mãe é Maria. E você está dizendo que vai herdar o mundo, o universo. Está meio viajando. Que cerveja é essa de Jerusalém que você está tomando? Então, Pedro falou, não. E aí Jesus falou, você entende mais da lógica humana do que da divina. Satanás, sendo milenário, ele sabia que se Jesus se propusesse a jogar esse tipo de jogo, nunca salvaria a humanidade dos pecados dela. E da condenação que Deus tinha imposto sobre a humanidade. Se Jesus tivesse aceito aquela ideia, você e eu estávamos perdidos. Então ele teve que sofrer em nosso lugar. E aí no verso 24 diz assim, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, e essa parte é para nós. Se alguém quiser acompanhar-me, escute bem. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Aqui a loucura da pregação chega no ápice. Você não é se negar por nada. Quando a gente lê essas coisas, a gente pode ter a ideia assim, então eu vou começar a me negar. O que eu gosto? Tudo que eu gosto eu vou parar de fazer. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Lembra, sabe aqueles caras da Idade Média que ficavam pegando aquelas chibatas e ficavam pá, 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 aquela autoflagelação? Sabe o que isso adianta? Nada. Dor nas costas só, muita. O que isso tem a ver? Eles achavam que lutar contra a carne era lutar contra essa carne aqui. Essa carne aqui é mole de lutar, meu amigo. Para de comer, ou então come um monte de besteira, fica em frente à televisão que você vai ver como é que sua carne vai ficar. Não era essa carne que Jesus estava falando. Negue-se a si mesmo, negue os seus desejos que são contrários a Deus. Eu não sei quais são. Você vai saber. Você vai saber. Tem um monte de coisas que não são contrários a Deus. Um monte. Se você fosse numa igreja 30 anos atrás, é provável que a gente num retiro de 30 anos atrás, meu amor, acho que é 02, estou chorando. Se fosse num retiro 30 anos atrás, a gente não ia estar aqui de bermuda. De jeito nenhum. Porque esse era o costume da época. Para eles, naquela época, isso aqui era muito parecido com uma vida mundana. Então a galera que usava isso aqui era uma galera muito mundana. Então usar isso aqui, a conexão na hora, era uma conexão de uma vida mundana. Vou dar um exemplo. Tinha um amigo meu, que ele se converteu, ele era da Força Jovem, Flá. Nem sei se existe mais isso. Torcida organizada. Naquela época, década de 80 e 90, irmão, a galera ia para o estádio no Rio de Janeiro para brigar. Não ia para ver jogo. Podia ter bola, não ter bola, ter jogador, não ter jogador. Ia lá para brigar. E ele, quando colocava a camisa do Flamengo, ele se converteu. Quando ele colocava a camisa do Flamengo, ele ficava transtornado. Não era por causa da camisa. A camisa tem alguma coisa? Tem nada. Quando ele colocava, por causa da história dele, ele ficava transtornado, ficava violento. E aí, a gente chegou para ele e falou, cara, para de usar essa camisa. Joga essa camisa fora.
A gente não chegou para a igreja e falou assim, gente, a partir de hoje a doutrina não pode mais usar a camisa do Flamengo. Não era doutrina, a parada para ele. Quando eu me converti, eu joguei meus CDs do Legião Urbana todo fora. Porque aquilo me fazia mal. Depois eu comprei tudo de volta. Um tempo depois. Porque aquilo me fazia mais mal. Tem coisas que Deus te pede hoje, porque isso te vincula ao pecado. Que não é uma parada que é para todo mundo. Ah, mas porque todo mundo pode e eu não? Sei lá por quê, pô. Porque para você não dá. É uma parada que te vincula ao pecado. Em absoluto, assim, absolutamente falando, vou filosofar. Nada é pecado. Nada. Nem matar. Absolutamente falando, nada é pecado. Na direção de Deus você pode fazer várias coisas que aparentemente são pecado. Na direção dele. Mas, relativamente, várias coisas que não são pecado para ninguém são para você. E várias que para você não são. Às vezes é para todo mundo. Porque Deus não tem um padrão para que você siga e você fique parecido com um crente. Deus te quer para Ele. Deus te quer para Ele. E às vezes te ter para Ele quer dizer que você abre mão de um monte de coisa. Você se nega. Toma a sua cruz e segue. E qual é a recompensa? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa. Estou terminando já. Quando você se nega, o mistério é que você ganha. Quando você se nega, você se acha. Quando você não se nega, você se perde. A gente é uma geração hiperestimulada o tempo inteiro. Celular, TV, internet de um modo geral. E a gente vai se estimulando o tempo inteiro. É raro o momento que a gente tem assim de ócio. E é uma parada que a gente precisa. E a gente cada dia é mais estimulado. Isso me remete muito à vida de um artista, por exemplo. Eu sou um cara ligado à música. Então a galera de música, eu conheço vários. Assim, não conheço pessoalmente, mas conheço o que acontece e tal. E essa galera de música famosos, eles são hiperestimulados. Como é que eles são hiperestimulados? Quando o cara tá famoso, ele acorda de manhã, alguém manda mensagem para ele que ele tem um show em tal dia. Ou que ele vai tocar. Ele chega no show, tem milhares de pessoas aplaudindo. Ele sai, tem uma TV querendo entrevista. Aí ele vai pro camarote, tem um monte de mulher. Ele sai do camarote, entendeu? A vida é assim, é hiperestimulada. É o ego dele inflado o tempo inteiro. E essa galera toda se mata. Ué, não faz sentido. O cara tinha que estar feliz. Tinha que estar feliz, ué. Ele tem tudo o que ele quis. Tudo. Tem alguns que até tem família, tem filhos e tal. Mesmo assim não adianta. Como é que eu não... lembrei o nome da banda. Linkin Park. O Chester Bennington, sabe quem é? Quem era, no caso? Em 2017 ele se matou. Ele estava dentro do quarto, morava numa casa em Palo Alto. Palo Alto é um dos bairro não, uma cidade na Califórnia. Ele tinha uma casa de 60 milhões de dólares. Morava lá, vários quartos. Ele foi para dentro do banheiro, trancou o banheiro, pegou uma corda, amarrou num lustre lá dele e se enforcou. Tinha 3 filhos, esposa, uma conta bancária milionária, milhares de pessoas sendo fã deles. Ele se matou. Por quê? Por quê? Pensa, por quê? Porque ele chegou lá. Porque os sonhos dele de adolescente aconteceram. Ele chegou lá e ele falou, caraca, acabou. Zerou, acabou, meu irmão. Posso morrer já. Um amigo dele no ano anterior tinha morrido, se matado também. Que era o vocalista do Alvin de Slave. Como é que é o nome do cara? Caraca, perdi o nome do cara.
O cara cantava pra caraca, mano. Cantava muito. Ele, o Chester Bennington, nem gostava tanto. Mas o cara cantava demais. E quando o cara se matou, ele colocou uma nota na internet, eles eram muito amigos. E aí ele falou, cara, pô, hoje meu coração tá devastado, você foi embora. E o cara se matou como? Foi pra dentro do banheiro, botou uma corda e se enforcou. No ano anterior. No Brasil, Chorão usou droga até surtar, morreu. Meses depois, Champignon quis seguir o líder da banda, se matou. Por quê? Porque chegou lá, cara. Porque chegou lá. Quem quiser ganhar a vida, perde. Quem perde sua vida por amor ao Senhor, ganha. Amém. É assim. Se você acha que você vai ganhar a vida fazendo tudo o que você quer, você está no mesmo caminho que o resto da humanidade inteira. Todo mundo correndo rápido para o buraco. Todo mundo. Encontrar Jesus é ir para a morte. Olha que negócio maluco. É ir para a morte e viver. Viver a vida do jeito que você quer é viver para morrer. E nunca mais encontrar o caminho de volta. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu pedi para alguém apagar a luz aí, por favor. Eu vou cantar a música mais uma vez. Se você quiser entregar-se aí para o Senhor, eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração. E aí eu vou pedir para os líderes irem orando pelas pessoas. Quem colocar a mão no coração, vocês por favor vão orar enquanto eu estiver aqui ministrando. Só se você quiser, talvez você quer entregar a sua vida para o Senhor hoje, você nunca entregou. Talvez você quer colocar um basta em muitas das suas indecisões em relação a Deus e você não consegue. Então se você quer receber isso agora e você precisa disso, se não tem problema. Mas se você quiser, coloque a mão no seu coração. Os líderes, por favor, Slash, Samantha, Eri, Carol, Marcos Paulo, Andresa, Damaris, Samuel e Aline, fiquem atentos para orar pelas pessoas. Vão de lugar em lugar, eu vou cantar novamente. Seus olhos revelam